Vamos lá, pessoal, voltei aí, ó, para o nosso último tempo aí, ó. Esperar o pessoal entrar aí, tá? Nós compartilhar aqui a tela logo. Quem entrar já pode colocar os nomes. A outra maneira, né, de nós determinarmos o sujeito, deixa eu só ampliar aqui a imagem. A outra maneira de nós determinarmos o sujeito é jogar, né, o verbo na terceira pessoa do singular sempre terceira pessoa do singular, mais o ser, né, essa partícula ser que vai acompanhar o nosso verbo. Beleza? Então, assim, de cara, lembrem-se disso, terceira pessoa do singular, mais o ser sendo pis. O que é o ser pis? Pis é partícula ou pronome indeterminador do sujeito, ou também chamado por alguns, né, de índice de indeterminação do sujeito. O que ele faz? Ele vai, né, tornar para nós a frase, né, jogar a frase com o sujeito determinado. Tranquilo? Então, de cara ali, ó, a primeira frase de cara, reparem que o verbo está na terceira do plural. Então, aquele ser que acompanha ali já não pode ser pis, né? A diferença é essa. A complicação que surge para nós em provas, né, é essa. Se o C vai ser pis ou se o C é PA. O PPA, né? O C, quando for PA, né, ele vai ser um pronome, uma partícula apassivadora, certo? O que ele faz? Ele joga a frase na voz passiva analítica. Ela vai aparecer na voz passiva sintética, né? Eu vou jogar na voz passiva analítica. É importante aqui também que nós saibamos um pouco, né, em relação à transitividade, né, ou predicação verbal. Beleza? Por quê, professor? Porque o C quando for pronome partícula passiva-dor ou pronome passiva-dor, ele vai aparecer quase sempre com o verbo transitivo direto, aquele verbo que não vai, né, que vai pedir o complemento sem a preposição. Como é que eu vou saber isso aqui, professor? Porque logo depois, né, de um verbo transitivo direto, as perguntas que vão surgir vão ser sempre o que ou quem. Certo? Então ali, ó, vende-se, né? Repare que se eu parar depois do vende-se, qual pergunta surge, né? Vende-se o quê? Vendem-se o quê, né? Aluga-se quarto, aluga-se o quê? Então, depois de um verbo, né? Se surge a pergunta, se surgir as perguntas o que ou quem, eu vou confirmar, né? Eu vou ratificar assim que é um verbo transitivo direto. Então, quase sempre, né? Em questões de prova, o ser, quando for pronome passivador ou partícula passivadora, ele vai aparecer com verbos transitivos diretos. E repare, né, que somente com verbo transitivo direto eu consigo jogar a frase da voz passiva analítica, perdão, da voz passiva sintética para analítica. Né? Então, vendem-se papéis, papéis são vendidos. Olha aqui embaixo, repare aqui embaixo, ó. Outro bizu importante dizer a vocês, ó. Toda vez, né, que o verbo for transitivo direto, aquele ser que o acompanha é partícula, o pronome é passivador, beleza? Então, toda vez que o ser for nós confirmarmos que aquele ser é partícula ou pronome passivador, a frase ela terá sujeito simples, né? E tem que manter a relação de concordância. Vendem-se papéis. Porque o vender ficou no plural? Porque papéis está no plural. Se fosse papel, ficaria vende-se papel, certo? Toda vez que o ser ele for uma partícula ou um pronome passivador, a frase ela trará para nós sujeito simples. Então é importante que nós mantemos, né, a relação de concordância. Para que a frase abaixo, aluga-se quarto, está errada quanto à concordância. Por quê? Porque o nosso sujeito está no plural. Repare que logo depois do aluga-se, né, com a pergunta surge, aluga-se o quê? Então, se eu confirmar que o verbo é transitivo direto, né, aquele ser que aparece, aquela partícula ser que o acompanha, ela vai ser sempre partícula ou pronome passivador. Show de bola? Quer dizer o quê? Que a frase ela tem sujeito simples, né? É importante que nós, né, façamos essa concordância. Então, seria alugam-se quartos. Quartos são alugados. Então, assim, um dos bizus para nos ajudar a confirmar se aquele ser é partícula passivadora ou pronome passivador, né? O nosso PA, né, é nós jogarmos a frase na voz passiva analítica, né? Então sempre dá certo, né? Então conserta-se carro, carro é consertado. Repara que se fosse carro no plural, né, teria que manter relação de concordância. Consertam-se carros, carros são consertados. Tranquilo?
Então, toda vez que eu conseguir jogar a frase da voz passiva sintética para analítica, eu vou confirmar que aquele ser que acompanha o meu verbo é uma partícula ou é um pronome passivador. Show, bizu, né? A partícula passivadora, ela só aparece com o verbo transitivo direto, né? Que é o único verbo que nos possibilita jogar a frase da voz passiva sintética para analítica. Tranquilo? Nunca vai dar errado, certo? Ó, tranquilo? Vendem-se casas, casas são vendidas. Conseguirem jogar a frase na voz passiva analítica, eu confirmo que aquele C, aquela partícula C que acompanha o meu verbo, ela é uma partícula passivadora. Tranquilo? Se o verbo, né, no caso aqui, primeiro exemplo ali, aparecer no plural, né, eu já sei que aquele C que eu acompanho não pode ser PIS nunca, porque o PIS, né, a partícula C sendo PIS, né, pronome ou partícula indeterminadora do sujeito, né, ela só vai aparecer para nós com o verbo, né, com todos os verbos, menos o transitivo direto. Tranquilo? Beleza? Ó? Show? Então, aqui, ó, necessita-se de ajudante. Repare que quando eu paro depois do necessita-se, né, qual a pergunta que surge, né? Necessita-se de quê? Né, do quê? Repare aqui, né, depois do verbo necessitar, né, surge a pergunta, mas ela surge com preposição, certo? Necessita do quê? Necessita-se de quê, né? Repare que quando surge a preposição na pergunta, o verbo não será transitivo direto, ele será transitivo indireto. Show de bola? Então, com o verbo transitivo indireto, aquele ser que o acompanha só pode ser PIS, né? Só pode ser partícula, pronome, né, ou índice que vai determinar o sujeito para nós. Então, necessita de ajudante, só repare que é ajudante no plural, né, mas eu nunca vou pôr o verbo na terceira pessoa do plural. Eu sempre vou manter o verbo na terceira do singular. Então, terceira do singular mais o ser sendo PIS. E o ser só vai ser PIS, né? Com todos os verbos, menos o verbo transitivo direto. Mas por quê, professor? Porque o verbo transitivo direto ele vai trazer para nós o CPA, né? Partícula apassivadora. Qual é o bizu que eu posso usar? Eu posso jogar a frase da voz passiva sintética para analítica. Show de bola? Tranquilo? Então, ensina-se a matéria é ensinada. Esse ensina-se, né? Esse C que acompanha só pode ser PA. Mas por quê? Porque eu consigo facilmente jogar a frase na voz passiva analítica. Então, ensina-se a matéria é ou foi ensinada. Tranquilo? Ó? Então, ensina-se quem, né? Repare que depois do verbo, se surgir a pergunta o que ou quem, de forma direta, ele vai ser transitivo direto e aquele ser que o acompanha só pode ser partícula ou pronome apassivador. Tranquilo? Show de bola? Agora, com todos os outros verbos, o ser que o acompanha vai ser sempre PIS. Então, necessita-se de... Olha aqui embaixo, a frase de baixo. Gosta-se muito de esculturas clássicas. Se eu parar depois do gosta-se, qual a pergunta surge, né? Gosta-se de quê? Né? Também transitivo indireto no nosso verbo. Então, aquele ser que quase sempre, né, aparece para nós em prova, né, acompanhando o transitivo indireto, naquele verbo que vai reger a preposição, né, vai ser o nosso PIS, né? Tranquilo? E assim, né, eu tento mostrar a vocês, elucidar a vocês a diferença do CPIS para o CPA. Vou dar aqui outro exemplo aqui, ó. Confia-se, né, nas pessoas. Repare que confia-se, né, se eu parar ali de confia-se, qual a pergunta surge? Confia-se em quem? Certo? Repare que na pergunta, a pergunta surgiu, não surgiu? Mas ela veio, né, com preposição. Então, confia, né? O confiar é transitivo indireto. Então, aquele ser que o acompanha só pode ser PIS, só pode ser partícula ou pronome indeterminador do sujeito. Ou também chamado por alguns, né, de índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Então, só tem 20 alunos aqui. Eu tinha 20 e poucos na última aula. O pessoal vai entrando devagarzinho aqui atrasado. Ó, mas não se esqueçam de colocar os nomes, beleza? Tranquilo, amores? Então, aqui, ó, vou dar outros exemplos, né? Isso, ó, mora-se em Bangu. Repare que também o ser, quando acompanhar o verbo intransitivo, né, também vai ser PIS, tá? Então, mora-se em Bangu, vive-se bem no interior do Rio de Janeiro. Tá? Quem vive, vive em algum lugar. Quem mora, mora em algum lugar. Repare que são dois verbos intransitivos que vão nos apontar apenas, né, os adjuntos, né, o advérbio de lugar. Então, mora-se em Bangu, né, a locução adverbial em Bangu nos indica lugar, certo? Vive-se bem, né, no interior. A locução também no interior, né, indica para nós lugar também. Então, além de acompanhar o verbo transitivo indireto, né, o ser também acompanha verbo intransitivo e também um verbo de ligação. Agora, o ser, quando acompanhar, né, um verbo transitivo direto, ele só pode ser pronome ou partícula apassivadora. Até porque nós conseguiremos facilmente jogar a frase na voz passiva analítica. Show de bola? Tá? Então aqui, ó, fica-se, né, feliz no casamento, né? O ficar, o ser, estar, o ficar, permanecer, né, são verbos de ligação, tá? Mas depois, com mais calma lá atrás, que vocês estão vendo isso aqui, eu acho, já viram no ensino fundamental, claro, no nono ano, mas estão vendo isso comigo de forma mais madura, tá? Então eu vou devagarzinho com vocês. Tranquilo? Então o bizu aqui, né, para nós não confundirmos, né, se o C vai ser PIS ou se vai ser PA, é nós jogarmos a frase na voz passiva analítica, certo? Se eu conseguir fazer isso, né, o ser que acompanha o meu verbo nessa partícula vai ser, né, partícula apassivadora ou pronome apassivador. Belezinha? Então, sempre conseguir trocar, tá? Então, doa-se, né? Doa-se agasalhos. Agasalhos, né? Agasalhos, doam-se agasalhos. Agasalhos são ou foram doados. Consegui jogar a frase na voz passiva analítica,
né? Eu confirmo que aquele ser, aquela partícula que acompanha o nosso verbo, vai ser o nosso, né? Vai ser a nossa partícula, né? O pronome apassivador. Tranquilo, galera? Belezinha? Então, vamos lá. Mudei aqui, né? Outra coisa importante é nós sabermos, né? Classificar também, né? O predicado, né? Os tipos de predicado, perfeito? Não tem como errar essa parada, ó. Vai ser verbal no predicado quando ele apresentar para nós verbo, né? De ação, verbo de indicação feita pelo sujeito. Então, os parlamentares aprovaram a emenda, né? Aqui, ó. Tá vendo que a ação? Qual foi a ação feita pelos parlamentares, né? Aprovaram a emenda. Então, aqui, ó, se o verbo, né? Se o verbo, né, apresentar para nós ação, nos indicar ação, né, feita pelo sujeito, né, eu vou ter de cara um predicado verbal. É só ver, então, se os verbos que aparecerão, né, no predicado, eles forem nocionais, eles vão ser ou não nocionais. Quando eu falo em verbos nocionais, são aqueles verbos que nos indicam ação, tá? Que expressa ação feita, né, pelo nosso agente, né, pelo nosso sujeito, tá? Então, olhei a frase, né? A primeira coisa que tem que fazer para classificar o predicado, é olhar o verbo. Se o verbo nos indicou ação, certo? Vai ser o quê? Predicado verbal. Estaremos diante do predicado verbal. Então, os parlamentares aprovaram a emenda, né? Qual foi a ação feita por eles, né? Aprovaram a emenda, certo? Repare que quando a frase estiver na voz passiva, né? Que é o caso aqui, ó, voz passiva analítica, né? A emenda foi aprovada pelos parlamentares, eu vou sempre estar diante do predicado verbal. Então, toda vez que a frase ela aparecer para nós na voz passiva analítica, né? Nós sempre teremos predicado verbal. Até porque, né, caso nós quisermos confirmar isso aqui, nós podemos facilmente jogar a frase, né, voltar para a frase na voz passiva, na voz ativa, perdão. Os parlamentares aprovaram a emenda, certo? O que eu fiz aqui? Eu só joguei a frase da voz ativa para a voz passiva analítica, certo? Onde, né, os nossos parlamentares passaram a ser o nosso agente na voz passiva analítica. Eu só mudei a frase, joguei a frase, né, a primeira frase ali da voz ativa, eu a joguei na voz passiva analítica, perfeito? Mas sempre que aparecer a frase na voz passiva analítica, ela também, né, trará para nós predicado verbal. Show de bola? Então, indicou ação, né? Apresentou para nós o predicado um verbo nocional, um verbo que indicou ação, eu só posso estar diante, né, do predicado verbal. Eu posso, né, olhar para a oração e só ver isso, ou eu posso, caso, né, eu queira, entender um pouquinho também, né, aqui embaixo, ó, da transitividade verbal. Ah, por quê, pessoal? Porque ali, ó, eu coloquei para vocês embaixo, né, todos os verbos nocionais, os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos, né, os verbos bitransitivos, né, ou transitivos direto e indireto, e o verbo intransitivo. São eles que vão, né, ser conhecidos por nós pela gramática, né, como verbos nocionais. São eles que vão, né, nos indicar ação feita pelo sujeito. Eu posso, né, apenas olhar para a oração e ver que o verbo ali indicou ação feita pelo sujeito. Eu posso, caso eu queira também, né, já entender um pouquinho de transitividade verbal. Certo? Por exemplo, aqui, ó, repare que na primeira frase ali, ó, os parlamentares aprovaram a emenda, né? Repare que quando eu paro, né, quando eu faço a pergunta depois do aprovaram, né, ela aparece a pergunta sem posição alguma. Aprovaram o quê? Quando isso ocorre, né, amores? Ó, estamos diante de um verbo transitivo direto. Quando depois do verbo surgirem as perguntas o que, o quem, né, eu vou confirmar que ele é um verbo transitivo direto. Então, aprovaram o quê? Certo? Repare que depois do aprovaram, a pergunta que surgiu, ela surgiu de forma direta, né, confirmando para nós que aprovaram é um verbo transitivo direto. Show de bola? Então, confirmo que ele é um verbo nocional. Show? Se ele é um verbo transitivo direto, né, a emenda, aquele substantivo ali que vai completar o seu sentido, só pode ser para nós o nosso objeto direto. É automático. Se o verbo for transitivo direto, né, o complemento, né, o termo que o completa só pode ser o nosso objeto direto. Beleza? Vou pular um pouquinho ali, né, a frase está na voz passiva, porque a frase na voz passiva analítica, ela sempre trará para nós predicado verbal. Então, se o cara colocar uma frase na voz passiva, né, nem tem o que pensar. O predicado vai ser sempre verbal. Olha aqui embaixo, ó, a plateia assistiu ao espetáculo. Repara que ali, ó, repara que depois de assistir, né, a pergunta que surge, né, surge com preposição. Assistiu ao quê, né? Assistiu a quê? Certo? Repare que apareceu a preposição, até porque o assistir, o verbo assistir, quando nós o empregarmos, né, com o sentido de ver, presenciar, ele vai ser transitivo indireto, ele vai reger a preposição. Só que é muito comum no dia a dia, naquele contexto informal, nós o utilizarmos de maneira equivocada, né? Como é que nós falamos? Vou assistir o jogo, vou assistir o filme, só que o correto é assistir ao jogo, assistir ao filme, né? O assistir, quando usado por nós, quando empregado, né, com o sentido de ver, presenciar, ele vai ser transitivo indireto e vai reger assim a preposição. Tá? Me atua ali, ó, que houve a combinação da preposição a, que foi regida pelo assistir, né, combinou-se com o artigo o, né, do substantivo espetáculo, né? Que nesse caso ali, né, o substantivo espetáculo funciona para nós na frase, né, sintaticamente como nosso objeto indireto, uma vez que ele completa por meio de preposição, né, o sentido de um verbo. Show? O termo que completou
por meio de preposição, o sentido de um verbo só pode ser para nós em português objeto indireto. Tranquilo? Ó, repare que aqui embaixo ó, não muda nada. Ó. O assistir, né, foi a ação que a plateia fez, então, predicado verbal. Embaixo também, ó, a filha enviou, né? Enviar foi a ação que ela fez, né? Enviou o quê? Repare que na primeira pergunta que eu faço ali, ó, depois do enviar, a pergunta surgiu o quê? Sem preposição. Então, enviou o quê? Então, transitivo direto, né? Mas surge outra, não surge outra, meus amores? Ó, enviou o presente a quem? Ó? Então, se surgem duas perguntas diante do nosso verbo, ele vai ser um verbo bitransitivo, ele vai transitar duas vezes. Ó. Enviou o quê? O presente. Mas a quem? Ao pai. Repare que apareceram ali ó, dois substantivos, né? Só que o primeiro ali não veio né, preposicionado, vai ser o nosso objeto direto, aí o segundo veio né, preposicionado, né? O pai, ele veio ali, né? Houve né, a combinação da preposição a com o artigo o. Então, termo preposicionado completando o verbo enviar só pode ser para nós o nosso objeto direto. Então, ali, ó, o enviar, né? Que é um verbo transitivo direto e indireto, trouxe para nós né, o direto e o indireto. Ó, o presente, o objeto direto, e ao pai, o nosso objeto indireto. Tranquilo? Show de bola? Daqui nós aqui estamos fazendo análise morfossintática. Se o cara perguntar o núcleo do nosso objeto direto, é o presente. Se o cara perguntar o núcleo do nosso objeto direto, vai ser o pai, né? Repare que sempre em português o núcleo de qualquer coisa vai ser sempre o substantivo, beleza? Então eu posso olhar para a frase e apenas ver que o verbo indicou ação, que ele é nocional, ou eu posso também, né, já entender um pouquinho de transitividade verbal, beleza? Então aqui embaixo, a última frase, a Emília chegou, né? Ação, né, que não precisa de complemento, ó, intransitiva, assim chamada por nós o nosso verbo. Poderia, caso, né, eu quisesse ali, colocar apenas numa circunstância. Emília chegou agora, né, em circunstância de tempo, certo? Ó, Emília chegou ontem, beleza? Então assim, eu posso, né, poderia, caso eu quisesse ali colocar uma indicativa, uma circunstância, né, o famoso advérbio, né, o adjunto adverbial sintaticamente. Chegou agora seria o quê? O agora seria advérbio de tempo, né? Sintaticamente adjunto adverbial de tempo. Beleza? Podia ser chegou a casa, a Emília chegou a casa, né? Seria indicação de lugar, certo? Advérbio, né? Locução adverbial, né? Função sintática adjunto adverbial de lugar. Beleza? Então eu posso gravar e entender um pouquinho já, né? De transitividade verbal, ou eu posso apenas olhar para a minha frase e ver que ela está trazendo para nós um verbo né, de ação, um verbo nocional. Então, um predicado verbal. Show? Passei aqui para o lado. Ó. O predicado né, nominal é aquele que vai nos apresentar os famosos verbos de ligação, ou também chamado por alguns de verbos copulativos, né, porque vem de copular. São aqueles verbos que vão unir né, uma característica, uma qualidade, né, um estado ao nosso sujeito. Então, assim, se a oração nos apresentou né, um sujeito, né, isso, um verbo de ligação, ou um verbo copulativo e um predicativo de sujeito, nós só poderemos estar diante do predicado nominal. Tá? Botei aqui embaixo aqui a relação né, dos principais verbos de ligação. Quais são eles? O ser, o estar, o ficar, o parecer, o permanecer, o continuar, o andar e o tornar-se. Né? São os principais verbos de ligação ou verbos copulativos, beleza? Eles vão o quê? Eles vão ligar para nós né, uma qualidade, uma característica né, ou um estado do nosso sujeito. Tá? Então aqui embaixo, ó, os governantes e os representantes estão preocupados. Tá vendo aqui? Ó? Repare que o sujeito ali é composto, né? Apresentou para nós né, dois núcleos, os governantes e os representantes, mas ali apareceu o quê? Apareceu o estar, né? Realmente ele funciona como ligação. Mas por quê, professor? Está ligando o quê? Está ligando uma característica ao sujeito. Eles estão o quê? Preocupados. Preocupado, né? Um adjetivo, né? Que nesse caso ali, né? Funciona como predicativo do sujeito, né? Estou ligando, né? Uma característica ao nosso sujeito. Então, se a frase, né? Trouxer né, essa característica para nós, vai ser né, predicado nominal sempre, tá? Sujeito, verbo de ligação e um predicativo de sujeito. Show? Olha aqui embaixo, ó, os parlamentares parecem honestos. Tá vendo aqui? Ó, parecer, ó, também né, cumprindo a sua função, aparecendo realmente para nós como ligação, ó, ligando o quê? Né? Ligando honestos, né? Uma qualidade, uma característica, né? Ligando o adjetivo ao nosso sujeito ali, parlamentares. Então, se a frase aparecer dessa forma, né, o predicado será nominal sempre, tá? Olha aqui embaixo, ó, Rita andava preocupada com as notas da filha. Ó. Preocupada é o quê? Preocupada, né? É uma característica que eu apontei a Rita. Vendo aqui, o andar, ele aparece ali, ó, entre, né? Naquela listinha que eu coloquei ali de ligação, né? E realmente funciona como ligação, porque ele tá ligando, né? Uma característica, uma qualidade, né? Um estado da Rita, né? Preocupada, beleza? É importante que nós reparemos, né? E nos atentemos também ao contexto. Eu não posso nunca gravar nada em português. Não posso gravar nada em português nunca. É importante que nós olhemos, né? Sempre o contexto, né? Se falar que a Rita andava, né? Pela rua, certo? A Rita andava no shopping, né? Repare que o andar ali é ação de andar, né? Nesse caso, né? Um predicado verbal, porque o verbo andar indicou uma ação, show? E não ligou, né? A predicativa ao sujeito. Então, é sempre importante demais
nós nunca decorarmos nada em português. É importante nós olharmos para a frase como um todo. Beleza? Olha aqui embaixo. Ele tornou-se um advogado de sucesso. Ó, repare que, né, o tornar-se ali, ó, ligou o quê? Ligou uma característica, né? Uma qualidade, um predicativo ao sujeito. Repare que é o nosso predicativo do sujeito. Ele pode ser exercido tanto por um adjetivo, né, quanto por um substantivo. Repare que o advogado ali é um substantivo, mas, né, está indicando uma qualidade, né, cara? Um cargo que você acabou de se tornar. Então, quando acontecer isso também, né, o tornar-se é de ligação. Né? Um advogado de sucesso ele funciona sintaticamente com o predicativo do sujeito. Tudo de boa? Tranquilo? Então, caso surja a dúvida, né, é só ver realmente, né, que os verbos estão ligando, ó, né, são verbos copulativos realmente, estão ligando, né, unindo uma qualidade, uma característica ao nosso sujeito. Então, um cargo realmente, ele tornou-se, né, um advogado de sucesso, ele tornou-se sargento do exército, ele tornou-se, né, capitão da aeronáutica, né, se tornar, né, ou virar de repente, né, também vão ser verbos de ligação. Ele virou um advogado de sucesso, ou virar também vai ser de ligação nesse contexto, né? Se for de ligação, o predicado só pode ser nominal. Show? De novo, ó, o predicativo do sujeito ele pode ser exercido, né, sintaticamente por duas classes gramaticais. Ou um adjetivo, né, vai indicar a qualidade realmente, ou um substantivo. São as duas classes que podem exercer a função sintática de predicativo do sujeito. Beleza? Que é o caso aqui na última frase. É um advogado de sucesso, um advogado ali, ó, repare que vem até precedido do artigo, né? É então para nós um substantivo, gramaticalmente, função sintática, predicativo do sujeito, uma vez que ele veio ligado, né, ao sujeito por um verbo de ligação, pelo verbo de ligação, tá? Então, se a frase, né, trouxer para nós um verbo de ligação, de cara, um predicado será nominal, tá? Aí coloquei aqui, ó, não apresentam nunca, né, predicado nominal, né? Frases, como eu falei com vocês lá atrás, né? Frase na voz passiva, né? Se a frase aparecer na voz passiva, ela sempre trará para nós predicado verbal. A emenda foi aprovada, o cachorro foi encontrado, a lei foi reprovada. Aqui, ó, repare que o sujeito ali, ó, ele sofre ação, né? A frase está na voz passiva. Então, frases na voz passiva, né, sempre apresentarão para nós, né, predicado verbal. Show de bola? E aqui embaixo, cujos verbos não sejam de ligação. É importante nós olharmos realmente para ver. Se eu gravar em português, estou lascado, né? Ser, estar, andar, né? Se eu gravar esse verbo com ligação, né, e não olhar para o contexto, eu posso me lascar, não posso? Aqui, ó, os dólares estavam na minha casa. Ó, está ali, ele aparece para nós aqui, ó, ele apareceu, né, entre os verbos de ligação, mas aqui nesse contexto, né, estavam ali, indicou o lugar, né? Certo? Aqui, ó, esse estar ali é intransitivo, né? Na minha casa é o quê? É o nosso advérbio de lugar, adjunto, né? Locução adverbial, perdão, adjunto adverbial de lugar. Show de bola, o estar aqui, ó, traz para nós uma ação, né? Então vai ser o nosso predicado verbal e não nominal. Ó, o cachorro andou pelo parque todo, ó, o andar aqui é ação que o cachorro fez. Não ligou, né, predicativo ao sujeito, né? Apenas indicou ação. Indicou ação, cara, só pode ser predicado verbal. Beleza? Então, indicou ação só pode ser importante nós olhemos para ver realmente se o verbo é de ligação, né, mesmo, tá? Como é que eu vejo isso, né? Sempre atentando ao contexto da frase. Então, né, o cachorro andou pelo parque, o andar aqui, ó, não é de ligação, não. Agora, se eu falar, né, que o cachorro andou doente, né, sim, certo? Ó, esse doente, né, vai ser o nosso predicativo de sujeito, né? Uma vez que eu estou ligando, né, é uma característica, uma qualidade, um estado, né, ao cachorro, que é o nosso sujeito. Beleza? É importante nós ficarmos atentos realmente a isso, tá? Isso pode nos pegar. Já o predicado, né, já, predicado verbo nominal, vai trazer os dois, né? Aquele que vai nos apresentar os dois. Vai trazer para nós um verbo de ação, certo? E também, né, um predicativo que pode ser do sujeito ou do nosso objeto. É importante, ó, o bizu aqui é que quando aparecer para nós o predicado verbo nominal, nós podemos sempre, né, partir, separar. Poderei sempre separar em dois, certo? Ó, os parlamentares aprovaram, né, a emenda, ó, aprovaram preocupados a emenda. Repare aqui, ó, repare que aprovar indicou ação, não foi? É a ação, né, que os parlamentares fizeram, aprovaram a emenda. Mas aqui, ó, aparece também, né, o nosso predicativo do sujeito, ó, preocupados, né? Predicativo que eu indiquei ao nosso sujeito parlamentares. Tá? Aqui, ó, apareceu, né? Apareceram para nós os dois núcleos, né? Tanto, né, o aprovar, que é o verbo de ação, quanto, né, o predicativo do sujeito, que é preocupados. Repare que caso surja a dúvida aqui, ó, caso vocês não se atentem, né, não consigam enxergar os dois núcleos, né, o ação, verbo de ação, predicativo, ó, eu posso separar a frase em dois. Parlamentares aprovaram a emenda, parlamentares estavam preocupados. Né? Aqui eu consigo facilmente separar sempre, né, dividir sempre a frase. Tá? Tranquilo? Olha aqui embaixo, parlamentares aprovaram a emenda constitucional. Repare que ali, o constitucional já não é mais o quê? Não é um predicativo do sujeito, não. Mas é o quê? Um predicativo do objeto. Ó, né? Eu estou o quê? Indicando uma característica, né, da emenda.
que vai ser o nosso objeto direto. Ó, aprovaram o quê? Né? A emenda vai ser o nosso objeto direto e constitucional, né? É um predicativo que eu indiquei é o nosso objeto, né? Então, sempre que aparecer, né? Sempre o predicado apresenta para nós um verbo de ação, né? Ou um predicativo do sujeito ou do objeto, vamos ter, né, um predicado verbo nominal. Caso surja dúvida, né, o importante é que nós tentemos, né, dividir a oração. Parlamentares aprovaram a emenda e a emenda era, né, ou é constitucional. Separei, né, o predicado em dois, o verbal e o nominal. Tranquilo? Sempre assim, olha aqui embaixo, a plateia assistiu ao espetáculo entusiasmado, ó, ou assistir uma ação, verbo nocional, né? Mas trouxe aqui também a frase ali, ó, apresentou para nós o que também, ó, apresentou também entusiasmada, né? Isso aqui é um predicativo de quem? Do sujeito, certo? Apresentou para nós, né, o predicado dos dois núcleos, certo? O verbo de ação, que eu assisti ao espetáculo, e também, né, um predicativo do sujeito, a entusiasmada. Né? Então aqui, ó, caso surja dúvida, eu posso facilmente separar, né, o predicado em dois, certo? A plateia assistiu ao espetáculo e a plateia estava, né, entusiasmada. Beleza? Sempre nós conseguiremos, né, bipartir o predicado, tá? Quando ele for verbo nominal. Quando ele trouxer para nós, né, apresentar para nós dois núcleos, um verbo de ação e um predicativo, que pode ser do sujeito ou do predicado. Beleza? Olha aqui, ó, a filha enviou o presente ao pai, né? Chateado, né? Aqui, ó, chateado é o quê? É um predicativo do pai, né? Isso aqui, ó, e não do sujeito, ó. Mas também, né, repara que estamos diante do predicado verbo nominal. A filha enviou o presente, enviar um verbo de ação, né? E chateado é um predicativo do nosso objeto indireto, né? Que característica apresentei ao nosso pai. Vendo aqui, ó, repare que caso surja dúvida, nós conseguimos facilmente, né, bipartir a oração. A filha enviou o presente, né, ao pai e o pai estava chateado. Conseguimos sempre, né, bipartir a sentença. Beleza? Olha aqui, ó, a filha enviou o presente ao pai chateado. A chateada é o que agora, né? Predicativo do sujeito, ó. Repare que mantém, né, a concordância com o sujeito lá com a filha, tá? Então também separa em dois. A filha enviou o presente ao pai e a filha estava chateada. Beleza? Ó, repare que na penúltima frase, né, surge, né, uma ambiguidade para nós ali, surge um conflito, né? Eu não sei se chateado, né, é o pai ou o filho, certo? Então surge uma ambiguidade ali em relação a isso. Não sei se chateado é um predicativo do sujeito, né, ou do objeto direto, tá? Mas de qualquer maneira, ali o que a frase nos apresentou, o predicado verbo nominal. O filho enviou o presente ao pai e o filho, né, ou o pai estavam chateados. Tranquilo? Ali surge essa ambiguidade. Eu não sei quem está chateado, né? Se chateado é um predicativo do sujeito, que é o filho, ou se é um predicativo do objeto direto, né, que é o pai, tá? Mas de qualquer forma ali, ó, o predicado vai nos apresentar, vai ser para nós um verbo nominal. Show? Olha aqui embaixo, a Emília chegou feliz, né? Isso, a Emília chegou, foi a ação de chegar, né? Verbo, né, nocional, verbo intransitivo, né, verbo de ação e feliz, né? Predicativo do sujeito. Então aqui, ó, a frase nos apresentou, nos trouxe os dois núcleos, né? O núcleo verbal, que é um verbo de ação, né? E também, né, o núcleo nominal, que é um predicativo. Tranquilo? Caso surja dúvida, né, é importante que nós separemos a frase. A Emília chegou e a Emília estava feliz. Conseguirei sempre, né, bipartir a sentença. Quando o verbo for o quê? Não, verbo nominal. Quando o predicado for verbo nominal. Show? Lembrando de novo, ó, predicado, né, é sempre o termo da oração, né, que contém um verbo. Tirei o sujeito, ó, tudo que me resta é o nosso predicado. Beleza? Vamos mudar aqui, ó. Vamos lá. Botei um bisuzinho aqui rápido, né? Não apresenta um predicado verbo nominal, nunca, né? Frases cuja característica, repare, ó, que sempre depois do relativo cujo, cuja, né? Nunca vou ter artigo, nunca vou colocar artigo. Então, cuja característica está errado. Tá vendo aqui embaixo, ó? Cujos, tá vendo aqui, ó? Cujos dois verbos, está errado. É cujos verbos, certo? Ó, cuja característica, nunca depois, né? Dos relativos cujo, né? Cujos, cuja, cujas, eu nunca vou colocar, né? Na verdade, nunca vou colocar artigo, nunca depois dos pronomes relativos, né? Cujo, né? Eu não vou colocar nunca artigo. Então, cuja característica, cujos textos, nunca vou colocar artigo, beleza? Então, aqui, ó, frases cuja característica, né, não seja dada ao objeto, ao sujeito, né? Então, frases que não vou trazer para nós, né, predicativo do sujeito nem do objeto, beleza? Então, a Emília chegou amarela, tá vendo aqui, ó? Aí sim, ó, amarela é o quê? A amarela é o predicativo da Emília. Então aqui vai ser o quê? Predicado verbo nominal. Chegar é uma ação que ela fez, né? E amarela, né, é uma característica que eu indiquei a Emília. Aqui sim, a primeira de cara aqui, ó, o primeiro exemplo traz aqui para nós, traz os dois núcleos, né? Chegar, verbo de ação, e amarela, né, predicativo do sujeito. Então aqui de cara predicado verbo nominal. Mas embaixo não, ó, a Emília chegou ao casarão amarelo, ó. Show de bola? Chegar foi a ação que ela fez, né? Amarela é o quê? Né? É uma característica do casarão, que foi o lugar aonde ela chegou. Tranquilo? Então aqui, né, predicado verbal. Só trouxe o quê? Né, um verbo de ação. Não trouxe nenhum predicativo do sujeito nem do objeto. Show? Beleza?
Olha aqui embaixo, ó, os alunos compraram malas vermelhas. Vendo aqui, ó, aqui sim, ó, aqui vai ser o quê? Predicado do verbo nominal, né? Por quê? Porque vermelhas é uma característica, né, um predicativo do objeto, né? Malas, certo? Ó, compraram o quê? Malas, objeto direto, né? Vermelhas, né? Predicativo do nosso objeto direto, malas. Show? Caso surja a dúvida, mas de qualquer maneira eu posso o quê? Separar sempre. Quando for verbo nominal, nós sempre conseguiremos partir em dois, né? Os alunos compraram as malas eram vermelhas. Tranquilo? Repara que aqui embaixo não, os estojos estavam nas malas vermelhas. Estavam onde? Ó, certo? Está, indicou, é verbo transitivo, né? Nas malas vermelhas é o nosso, né, adjunto, adverbial de lugar. Vermelhas não é predicativo nem do sujeito, nem do objeto. Certo? Então aqui, predicado verbal, que só trouxe, né, um verbo de ação. Tranquilo? Então é importante para não cairmos em pegadinha, tá? Faltam só 10 minutinhos aqui, eu vou só começar com vocês essa parte, né, dos termos integrantes, que nós já vimos aqui um pouquinho, né, de transitividade verbal, certo? Então, vou começar um pouquinho com vocês aqui, mas eu volto, né, com isso aqui na próxima aula, tá? Amanhã eu falo com vocês de redação, né, e literatura, tranquilo? Ou então, de repente, não sei, mas é melhor falar de redação com vocês, já que eu troquei o dia, amanhã eu falo com vocês mais de redação e literatura, tá? Olha aqui, então, ó, termos integrantes, né? Isso são aqueles que vão integrar. O nome em português nunca vai ser à toa. Por que são termos integrantes? Porque eles vão integrar, né, o sentido da oração para nós. Show de bola? Reparem, ó, reparem aqui sempre, ó, sempre, né, esses verbos vão surgir sempre depois de quais perguntas? O que ou quem? Tá? Então aqui, ó, objeto direto, complemento nominal, agente passiva vão sempre surgir depois das perguntas o que ou quem, né? Por quê, professor? Porque as perguntas o que ou quem, elas vão sempre surgir, né, trazendo para nós os termos integrantes, né? Isso vão sempre, ó, né, eles vão aparecer integrando, né, completando o sentido da oração. Por isso que as perguntas, né, que vão surgir são o que ou quem. E logo depois delas surgirão, né, algum desses termos integrantes. Beleza? Olha aqui embaixo, ó, os parlamentares aprovaram, né? Quando eu paro depois de aprovar ali, ó, qual a pergunta surge? Aprovaram o quê? Certo? Então, se aprovaram o quê? Se o verbo aprovar ali, né, depois dele, surge a pergunta o quê de forma direta, isso só pode ser o que para nós, né? Só pode ser o nosso verbo transitivo direto. Então, a emenda constitucional, ela só pode ser para nós o nosso objeto direto. Tranquilo? Repare que termo, né, sem preposição que completa, né, o nosso verbo transitivo direto só pode ser para nós em português o nosso objeto direto. Show de bola? Se o cara perguntasse a nós, né, qual é o núcleo do nosso objeto direto, seria a emenda, né? Seria o nosso substantivo. Uma vez constitucional, né, é o nosso adjetivo, beleza? Está caracterizando a emenda. Não é qualquer emenda, não. É emenda constitucional, tá? Então, se o cara perguntasse o núcleo do nosso objeto direto, seria a emenda, né, ali, tá? Olha aqui embaixo, a emenda necessitava, reparem que necessitava é um verbo, não é um verbo ali, ó. Só que quando eu paro depois dele, ó, necessitava de quê? As perguntas são sempre as mesmas, ó, o que ou quem. Só que é importante que nós observemos, né? Se depois do verbo ali a pergunta vai ser feita de forma direta ou se vai surgir antes dela a preposição. Repare que depois necessitava, ó, surge o quê? Preposição. Necessitava de quê? Então, ali de cara, necessitar o quê? Não é transitivo direto, não. Vai ser transitivo indireto. Então, um termo preposicionado que o completa só pode ser para nós em português o nosso objeto indireto. Repare que auxílio ali, né? O nosso substantivo auxílio, ele veio preposicionado, né? Só termo preposicionado que completa, né, um verbo só pode ser um objeto indireto. Tranquilo? Repare que embaixo ali, ó, né, o de auxílio, mesma coisa ali, ó. Só mudei, né? Só mudei ali, né, a cara da frase, ó. Por quê, professor? Porque necessidade, né, não é um verbo, não. Necessidade passou a ser um substantivo abstrato. Show de bola? Então, completou por meio de preposição, mas completou um nome, né? O famoso asa, um adjetivo, substantivo abstrato, um advérbio, só pode ser para nós complemento nominal. Show de bola? Emília tinha necessidade, mas de quê, né, cara? De auxílio. Repare que de auxílio completou, né, a frase também, né? Surgiu preposicionado, só que completou não um verbo, né? Completou um nome, né? Completou um substantivo, necessidade, né? Vem de necessitar, é um substantivo abstrato. Então, para nós aí seria o quê? Nosso complemento nominal. Show de bola? Olha só, vou parar por aqui com vocês. Faltam 5 minutinhos para acabar a nossa aula. Eu, para converter direitinho aqui, já vou entrar na outra turma. Para com vocês hoje e volto com vocês amanhã. Gente, desculpa alguma coisa aí, desculpa a internet ficar ruim pelo tempo. Mesmo assim, deu para a gente dar uma avançada na matéria aí, tá? Peço desculpa realmente, tá? Beijo grande, fiquem com Deus. Até amanhã, tá? Vejo-os amanhã. Tranquilo? Beijo.